Você sente que tem um potencial imenso guardado, mas algo que você não entende bem o que é te impede de alcançar o que deseja? Talvez você não esteja falhando por falta de talento ou esforço, mas porque está no lugar errado. Como uma fênix que luta para renascer do fogo, mas está tão fundo na água que não consegue emergir. E se isso estiver acontecendo com você agora? Hoje eu vou te contar como o ambiente certo pode transformar sua vida, libertando dons que você nem sabia que tinha, e entender isso pode ser o primeiro passo para mudar tudo ao seu redor. E eu não vou te falar isso com fonte e vozes da minha cabeça, eu vou me basear no livro de Carl Jung, um psiquiatra criador da psicologia analítica, no seu livro Memories, Dreams and Reflections, em que ele fala sobre como viver em um ambiente que não permite a expressão do nosso verdadeiro eu é viver uma vida incompleta. De acordo com o Carl Jung, todos nós temos aspectos que estão na nossa psique, forças e talentos que ainda não foram desenvolvidos, como se eles não tivessem sido trazidos à consciência. Portanto, nós desconhecemos a sua existência, por isso que eles são chamados de potenciais ocultos. E também somos apresentados a sua jornada da individuação, que é um conceito central na psicologia que ele escreve, que se refere ao caminho de crescimento pessoal, em que uma pessoa que se torna consciente do seu potencial oculto está desenvolvendo assim uma personalidade mais integrada e mais autêntica como um todo. E é lógico que isso não acontece de uma hora para outra. É um processo em que os potenciais ocultos começam a emergir e se manifestar à medida que a pessoa se conecta com as suas verdadeiras motivações, desejos e forças. É um caminho de autoconhecimento e, ao mesmo tempo, é como se fosse um retorno às raízes mais genuínas da pessoa. Mas por que será então que tanta gente se sente como se estivesse fora do lugar, como se as suas vidas fossem ilimitadas? O Jung diz que muitas vezes isso acontece porque, mesmo que os nossos dons sejam reais e realmente poderosos, nós podemos estar em ambientes que não nos apoiam e não valorizam. Por isso que a gente permanece desajustado. Pensa num artista que é excepcional, mas que vive preso num escritório com a sua criatividade abafada por papéis, números e infinitas planilhas de Excel. Ou então imagina uma pessoa que é um líder nato, mas que nunca teve oportunidade de brilhar porque sempre foi subestimado e silenciado no seu círculo social. O que essas histórias mostram é que para florescer, precisamos estar num ambiente minimamente possível para isso, onde os nossos talentos podem ter oportunidade de se expressar. Quem tem uma mãe narcisista, por exemplo, vai saber exatamente do que eu tô falando. A própria natureza nos fornece uma metáfora valiosa. Uma semente de girassol não floresce num terreno seco, árido. Da mesma forma, os talentos não vão desabrochar em ambientes que subestimam e limitam. Os estudos sobre a psique humana mostram que a nossa capacidade de inovar, de nos expressar e liderar é profundamente influenciada pelo meio em que vivemos. O Carl Jung relata que quando a gente tem essa desconexão com o ambiente, um ambiente que não nos reconhece e não acolhe essa verdadeira essência, a nossa psique sofre. E com isso, ele fala que gera uma fragmentação da nossa alma, forçando a pessoa a se esconder ou reprimir partes fundamentais de quem ela é realmente, para atender às expectativas externas. Pensa uma pessoa que seja sensível, intuitiva e que está vivendo num ambiente extremamente rígido e racional. Ela vai se sentir isolada, incompreendida e vai desacreditar da sua própria intuição, suprimindo a sua criatividade para poder se adaptar ao ambiente que ela está. É o tipo daqueles homens que tem um super dom para ser bailarino, dançarino, mas que ficou a vida toda em casa ouvindo que era para parar de dançar porque era coisa de mulherzinha. Esse esforço constante para se encaixar num lugar que não reflete o seu eu genuíno gera uma dissonância psíquica, e isso pode acabar se manifestando com uma ansiedade, depressão ou um profundo sentimento de vazio. Imagina uma águia, uma das criaturas mais incríveis que é destinada a voar alto, deslizando pelo vento com elegância, com imponência.
Agora imagine essa mesma águia sendo criada num galinheiro desde seu nascimento. Nunca foi ensinada a voar, passou a vida toda ciscando o chão achando que era só uma galinha comum. Ela nem sabe que pode voar, não sabe o potencial que tem, nem a força que ela carrega dentro dela. Essa história, que muita gente já ouviu, é uma grande metáfora para a realidade de tantas vidas que têm sido sufocadas. Quantas pessoas não são com essa águia? Têm talentos incríveis, têm sonhos grandiosos, mas foram moldadas por ambientes que nunca deram a mínima chance de se descobrir. Lugares que fizeram elas acreditar que não são feitas para voar, não, só para se conformar mesmo. Pensa por um momento, você já sentiu que podia fazer mais, ser diferente, ser como você queria ser, mas parece que algo te mantém preso? A história mesmo nos fornece grandes exemplos disso que eu tô te falando. O Van Gogh, que era um dos maiores artistas de todos os tempos, passou grande parte da sua vida sendo desprezado, com as suas ideias e obras sendo desvalorizadas. Ele se sentia isolado e sem propósito. Mas quando finalmente ele encontrou um círculo de amigos que compreendia e incentivava a sua arte, as suas criações começaram a florescer, mesmo que infelizmente a sua glória realmente tenha vindo só depois da sua morte. Outro exemplo é Steve Jobs. Depois de ele ser demitido da empresa que ele mesmo fundou, a sua vida parecia ter chegado no impasse. Mas, ao mudar de ambiente, ele encontrou inspiração e renovou a sua visão criativa e retornou mais forte, levando a Apple a se tornar uma das empresas mais influentes do mundo. Esses são apenas 2 exemplos ilustres, mas a gente não precisa pesquisar muito para encontrar inúmeros exemplos. Talvez você esteja se perguntando, mas como que eu vou saber que se eu estou no ambiente errado? Essa realmente é uma questão muito complexa e muito profunda, mas tem sinais sim que a nossa mente, a nossa sensibilidade nos envia. É como se fosse uma intuição, sabe? Mesmo quando nem queremos ouvir. O Carl Jung dizia que aquilo que você resiste, persiste. E o ambiente errado é o mestre em nos fazer resistir a ter a nossa própria essência. Você sente uma constante sensação de cansaço, mas parece que não é um cansaço que o sono vai resolver. É como se fosse um cansaço da alma, uma exaustão que vem de viver uma vida completamente desalinhada com quem você realmente é. Sua criatividade, que antes era vibrante, parece estar apagada, adormecida. E ideias que antes fluíam bem, agora parece que estão bloqueadas. Pior ainda, você pode sentir que suas paixões, aquelas que definiam a sua identidade mais profunda, simplesmente agora não fazem sentido nenhum. Nem para você e nem para quem está ao seu redor. Imagina, por exemplo, que você tem um dom incrível, uma habilidade especial que só você tem. Mas seus amigos e sua família agem como se o seu sonho fosse uma ilusão, uma brincadeira. E em vez de receber incentivo, o ambiente ao seu redor só obscurece seu talento, fazendo você questionar se ele realmente é valioso. O ambiente errado pode nos fazer duvidar de nós mesmos, distorcendo a maneira como vemos nossos dons. Pode até fazer você se sentir desconectado do seu propósito. E viver essa dissonância psíquica resulta em um constante estado de inquietação. Então, como reconhecer que você está no lugar errado? Presta atenção na sua energia, na sua inspiração, na maneira com que o ambiente está te fazendo sentir sobre si mesmo. Se está acabado, apagado, xoxo, capenga, talvez seja hora de você buscar um espaço onde você realmente possa brilhar. Fala a verdade se você já parou para pensar no impacto que as pessoas ao seu redor têm na capacidade que você tem de crescer e prosperar. Porque não é só o ambiente físico que importa, não. Os relacionamentos e a energia que eles te trazem, ou que eles te tiram, podem determinar se você se sente motivado a fazer alguma coisa, ou não, a ficar preso na mesma. O Carl Jung acreditava que a energia ao nosso redor molda profundamente a nossa psique. Se você está cercado de gente negativa, que te critica ou subestima você, é como viver embaixo de um céu que está eternamente nublado. E essas nuvens bloqueiam a sua essência,
drenando a sua inspiração e a sua força. Você pode até começar a acreditar que seus sonhos são impossíveis mesmo, ou que seu potencial nem vale a pena ser explorado, porque é uma besteira. Mas agora imagina outra realidade. Você cercado de gente que acredita em você, que reconhece as suas habilidades e incentivam você a ir além. Essas são as amizades que você precisa na sua jornada. São essas pessoas que enxergam o que há de melhor em você, até mesmo ajudando você com as suas dúvidas. E são a energia vibrante que desperta o seu espírito. Talvez, ao se cercar de pessoas que te elevam, você descubra uma nova versão de si mesmo, mais forte, mais criativa e mais ousada. Pense como seria a sua vida se você tivesse energia certa ao seu redor. Se cada conversa fosse uma inspiração e cada relacionamento um convite para você tentar ser uma pessoa melhor. Talvez o que você busca não seja um simples sucesso, mas um ambiente humano, onde a sua alma possa trabalhar sem medo, sem ser limitada. É claro que a gente sabe que mudar de ambiente é uma das decisões mais desafiadoras que podemos enfrentar. Deixar para trás um emprego estável, se afastar de pessoas que conhecemos desde sempre, ou arriscar tudo por uma nova carreira exige muita coragem. E é aí que muitos de nós ficamos presos, que o medo do desconhecido se instala, e a ideia de fracasso se torna um fardo tão pesado que preferimos o conforto do que já conhecemos. Mas o conformismo tem um preço altíssimo. Ele é como uma gaiola invisível e silenciosa que nos impede de explorar o que há além dessa nossa rotina confortável. Quantos sonhos foram deixados de lado por causa desse medo? Quantas vidas não foram plenamente vividas porque o desejo de segurança superou a vontade de descobrir algo novo? O Carl Jung fala sobre como a psique humana anseia por crescimento e realização. Ele nos lembra que permanecer onde estamos pode ser uma forma de sufocar o nosso verdadeiro potencial. A zona de conforto, por mais segura que pareça, pode se tornar um lugar onde a nossa alma se encolhe. E se começássemos a enxergar a mudança não como uma ameaça, mas como uma oportunidade de expansão do nosso ser? E se ao invés de focar no que poderíamos perder, pensássemos no que a gente poderia ganhar? Pensa por um momento. As pessoas que você realmente admira, aquelas que te inspiram e conquistam, não chegaram onde elas estão por terem se conformado a ficar trancada no quarto sem ver a luz do sol por semanas. Elas enfrentaram o medo, abraçaram o risco e deram um passo em direção a um desconhecido. O sucesso raramente é encontrado nos territórios seguros. Ele exige que a gente tenha coragem de ir além, explorar o que ainda não conhecemos e de acreditar que os nossos dons merecem um espaço maior para se manifestar. Então a pergunta é, você vai deixar se guiar pelo medo ou pela possibilidade de descobrir algo que vai ser extraordinário para você? Afinal, às vezes é a mudança que libera os nossos dons aprisionados e leva a gente para uma vida que nunca imaginávamos que podia ter. E agora eu te deixo uma pergunta. Se você soubesse que o único obstáculo entre você e o seu verdadeiro potencial fosse esse ambiente em que você está inserido, o que você faria? Teria coragem de mudar? De buscar aquele solo fértil onde as suas raízes vão poder se expandir e os seus sonhos vão poder crescer? Pensa nas vezes que você se sentiu uma águia num galinheiro, ou então uma fênix embaixo d'água. Quantas vezes você se viu limitado, reprimido, incompreendido, quando na verdade sabia que tinha asas para voar mais alto? O mundo está cheio de possibilidades e talvez o que esteja faltando seja só o cenário certo para você florescer. Então eu convido você a refletir quais mudanças você pode fazer hoje para honrar a sua verdadeira essência, para se aproximar daquele ambiente que alimenta os seus talentos e inspira a sua alma. Porque o horizonte está sim cheio de novas oportunidades e talvez elas estejam esperando exatamente por você. E talvez seja a sua hora de reivindicar esse lugar que sempre foi seu. Até a próxima narrativa.